Teremos agora a palestra Rodovias Bem Drenadas, Tráfego Seguro. Para presidir a mesa, convidamos Vânia Sobrado, do DER São Paulo. E para secretariar a mesa, convidamos Lourdes Moraes Marques, do DAER. O palestrante convidado para falar sobre o tema é Marcos Augusto Jabor. Bom dia a todos. Tenho muito prazer em apresentar o engenheiro Marcos Augusto Jabor. Ele é engenheiro civil, formado pela Escola de Engenharia Kennedy, em Minas Gerais, especialista em engenharia rodoviária pela PUC de Minas Gerais, consultor em estudos hidrológicos e projeto de drenagem da Diretoria de Projetos do DR de Minas Gerais, especialista em engenharia e análise do valor, consultor independente do BID, na área de hidrologia e drenagem de rodovias e drenagem urbana, coordenador do Programa de Engenharia e Análise do Valor do DR de Minas Gerais, professor do curso MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias pela INBEC Unip, professor do curso de pós-graduação em Estradas, com ênfase em drenagem de rodovias, FEA-MIG Minas Gerais, professor do curso de especialização em pavimentação na Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, professor no curso de pós-graduação em pavimentação rodoviária da Faculdade IDD, professor do curso de pós-graduação em Engenharia Rodoviária e Engenharia Ferroviária, RTG. Muito prazer, professor. Podemos iniciar. Bom dia a todos. Eu pedi ao pessoal para me pedir licença para poder fazer a palestra aqui embaixo. Só um motivo pequeno e simples. Eu detesto a altura, não dá para mim. E esse foi até um dos motivos que me levou a trabalhar com engenharia rodoviária, porque eu tive a oportunidade para ir para uma empresa que era uma das maiores do Brasil na época, construção civil, e eu fiquei muito animado para ir. Aí, conversando com um colega, ele falou assim: você vai trabalhar com construção civil, você não tem medo de altura? Eu falei: tem. Então, o que você vai fazer para conferir uma ferragem numa laje no 10º andar do edifício? Eu falei: eu não vou conferir. E aí eu falei: não, então vou continuar meu estágio aqui. Eu estava estagiando numa empresa lá de Minas, de projetos. Falei: vou continuar meu estágio aqui na infraestrutura, e aí fui ficando. Aí eu pedi, solicitei para que a gente fizesse a palestra aqui, nessa parte aqui embaixo. Pessoal, só um dado ali do meu currículo, né? Porque tem algumas... Eu comecei como estagiário numa empresa, fiquei por 6 meses, quase um ano, fui para o DR de Minas, logo em seguida. Fiquei lá, então, o resto da minha vida profissional, né? Formei, fiquei lá então, no meu currículo, eu optei para, se eu fosse colocar assim, ex, não sei o que do DR, era tanto ex, eu falei: não, então deixa do jeito que está, né? Só fica igual campanha de política, né? Bom, pessoal, vamos falar então sobre rodovias bem drenadas, tráfego seguro. Começou com o passador. Olha só, engenharia é muito simples da gente poder entender, aprender e praticar. Não tem dificuldade nenhuma. Mas isso aí tem tudo a ver com engenharia, honestidade. Você pode falar em desenvolvimento de projeto, desenvolvimento de projeto de drenagem, de pavimento, se o projetista não for honesto, se o construtor também não trabalhar com honestidade, tá? Então, isso tem tudo a ver, e esse cara aí, ele foi demais, né? Ele esteve aqui na Terra, o tempo que ele viveu, ele só praticou o bem. E ele disse o seguinte, né? O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para gerações de futuro. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Eu acho isso sensacional. Uma outra coisa é o seguinte: eu trabalhei, né, na minha vida profissional lá no DR, me aposentei em 2015, e o tempo todo, né, da minha vida, ainda eu continuo escutando, porque eu continuo trabalhando, eu não parei de trabalhar, eu gosto do que eu faço,
E o tempo todo eu escutei as pessoas falando, não, Jabor, você tem que ter bom senso, cara. Você tem que ter jogo de cintura. É o tempo todo na engenharia esses termos, bom senso e jogo de cintura. Por que inventaram esses termos? O engenheiro não tem que ter bom senso nem jogo de cintura, o engenheiro tem que ter conhecimento. Se você tem conhecimento, acabou o problema. Não, mas o bom senso e jogo de cintura, eu vi o tempo todo sendo aplicado para encobertar alguma coisa errada, ou para aceitar alguma coisa errada. Então, no meu dicionário, não existe isso. Bom senso, jogo de cintura, não. Eu não me considero radical. Isso não é ser radical. Isso é ser honesto. Pelo menos eu considero assim. Então, quem trabalha na área, principalmente na área de infraestrutura, para com essa coisa de bom senso, para com essa coisa de jogo de cintura, e vamos fazer a coisa que é certa. O certo, o errado é errado, não tem jeito, não tem como discutir isso. Tá? A gente tem que voltar a praticar isso. Voltar a praticar e fazer o que é certo. Bom, o tema da nossa palestra está relacionado, então, com segurança. Aí nós temos aí algumas informações. Aí vocês veem lá o seguinte, olha, entre 2008 e 2016, o total 368 mil pessoas morreram. Aí, pô, mas o Jabor está apresentando dados antigos, desatualizados. Pessoal, infelizmente, o número de pessoas que morrem anualmente no Brasil em acidentes de trânsito, em rodovias e vias urbanas, infelizmente, é acima de 30 mil pessoas por ano. Tá? E é isso que a gente vai procurar mostrar aí algumas coisas em relação à engenharia, né? A engenharia que a gente não pode admitir que possa acontecer isso. Dessas 37 mil vítimas fatais, né, que aconteceu aí nesse período, né, de 2008 a 2016, no ano de 2016, que entre 2008 e 2016, que essa pesquisa feita pelo Conselho Federal de Medicina, foram 368 mil vítimas fatais. Isso é guerra, pessoal. Parece guerra, né? Para morrer tanta gente assim. Qual guerra que mata, depois da Segunda Guerra Mundial, qual a guerra no mundo que mata 30 mil pessoas por ano? Pesquise para vocês ver se vocês vão achar alguma guerra que mate essa quantidade. Mas o trânsito aqui no Brasil mata. Bom, e qual que é o percentual que está relacionado com a engenharia? Aí é que está o nosso problema. E aí é que está, né, o que a gente não pode admitir em hipótese alguma. Causa de acidente relacionado com a geometria. Pessoal, que eu vou mostrar nos slides aqui, eu não quero com isso, quem é do Estado lá, não interessa qual Estado, mas quem é do Estado vai conhecer, eu não quero com isso criticar o órgão, criticar o Estado, nada disso. Eu quero mostrar coisas erradas. E o que eu vou mostrar de errado aqui nessa foto, isso não é um privilégio desse local. Né? Nós temos erros de geometria em todos os estados do Brasil. Todos. Mas isso aí não tem condição, a gente tem que mostrar uma coisa dessa. Você tem um segmento em tangente lá e um segmento em tangente aqui. Para atravessar o curso d'água, fizeram uma curva. Não importa se é problema de solo mole, se é problema de desapropriação, não importa qual que seja o motivo. Você não pode fazer uma estupidez, uma idiotice, uma burrice dessa. Isso é uma coisa criminosa. Ah, mas a gente sinaliza. Tudo bem, sinalizou, então o engenheiro que fez isso, a partir da hora que ele bota a sinalização, ele tirou a responsabilidade dele. Não é isso? Mas não é assim. Pessoas vão se acidentar e pessoas vão morrer lá. Já deve estar acontecendo. Né? Eu nem procurei saber. Mas é um erro de geometria. Colega, clica aí no link, por favor. Agora vamos ver em relação à drenagem. Põe na tela cheia, por favor. Vejam essa reportagem. 2 carros capotados, uma barreira New Jersey. Olha a quantidade de água acumulada ali. Vocês vão ver. Porsche Fiesta. Esse vídeo é curto, não se preocupe.
Aí esse funcionário do DR dando explicação, e você, ó, o ponto de água acumulado ali, ó, tá? Olha que loucura. Olha lá. Ô, gente, a engenharia não pode ser tratada como uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeira, isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade. E aí a menina explicando que quem está sinalizando é o próprio usuário da via. Pode sair do vídeo, por favor. Gente, água acumulada, barreira no gesso, é a coisa mais comum que tem. Não, mas se faltou drenagem, não importa se faltou, se a drenagem está inadequada, o que importa é que a água está acumulando. E se está acumulando, tem um motivo, que é a engenharia. Ou não foi projetado o sistema de drenagem, ou não foi feita a manutenção, a construção mal feita, ou não foi feita a manutenção. Isso não importa nada disso, o que importa é que não pode acontecer aquilo. Então, todo período de chuva vai ter acidente ali? Vai, não tem outro jeito. Depois eu vou mostrar, eu acho que não está aqui, né? Mas lá na frente vai estar, eu vou estar mostrando para vocês, que drenagem de barreira New Jersey, junto à barreira New Jersey, tem que ser com canal com grelha. Não pode ser com, não, bota a boca de lobo, bota a sarjeta. Não, a barreira New Jersey tem uma função, que é você, ao colidir com ela, ela te retorna para a pista. Se você coloca uma sarjeta, cria um degrau maior do que 5 centímetros, a barreira não vai ter essa função mais. Ela não vai retornar ao veículo. Então, né, no caso de curvas, né, quando está em tangente, não tem necessidade nenhuma de drenagem, porque a sublevação, no caso de pista nova, joga toda para o bordo. Mas e em curva, como é que eu tiro essa água? Através de canal. E aí, já adiantando o processo, mas eu vou mostrar lá na frente, se você está projetando, né, ou vai implantar uma barreira no gesso, numa rodovia estadual federal que não é concessionada, não indique com tampa de concreto ou com tampa de ferro, não. Se você projetar com tampa de ferro, as pessoas vão roubar aquilo para beber aquela tampa, ou para fumar aquela tampa. É isso, ele vende para beber e fumar aquilo, rouba para vender. E de concreto, uma concreto ele não vai vender, não, de concreto ele rouba por roubar. O ser humano é impressionante. E aonde você tem canal no Brasil e a rodovia não é concessionada, não há reposição dessa grelha. E a gente coloca a grelha por quê? Para o carro não cair ali dentro. Só que com o tempo você não tem grelha, o carro vai cair lá dentro. Então aí tem a solução que eu vou mostrar, que é um monobloco de polímero, né, da ACO. É uma solução bastante interessante. Quando eu já apresentei, alguns colegas aqui que já assistiram, ou fizeram curso, assistiram palestra minha, normalmente eu mostro isso, porque essa era, até ontem, a maior aberração que eu já vi na minha vida em termos de engenharia. Você tem uma sarjeta de concreto coletando água ali do talo de corte da pista, que joga para um canal, não tem problema nenhum, e esse canal direciona para a pista. Isso é Olha, até ontem, para mim, essa era a maior estupidez que eu já vi na minha vida. Até ontem. Olha só, para não ficar dúvida, não, fala, o Jabor fez uma montagem. Não, não é não, olha lá, é assim que está funcionando lá. E aí, o tema nosso, rodovias bem drenadas, tráfego seguro. Em termos de drenagem, né, esse dispositivo aí está muito bem dimensionado, está ok. Não é o problema. O problema é o deságue, né? Mas ontem, pesquisando, para mim, essa aí ganhou. Eu tentei entender o que está acontecendo ali. Eu falei, alguém sabe me explicar? Alguém que conhece aí? Porque eu tenho certeza que alguém conhece aquilo ali. Sabe onde é. Como é que poderia explicar você jogar uma boca jusante do bueiro na pista? O escoamento na pista. Não tem jeito. Os engenheiros que são responsáveis por isso, tá? O que a gente tem que fazer com esses caras? Punir? Não, eu acho que a gente tem que impedir eles de trabalharem. Esses caras são assassinos, pô.
É cada coisa que a gente vê, né? Na hora que você fala assim, eu já vi acho que já vi de tudo, aí pesquisando, acho essa foto aí. Bom, nós estamos vendo aí acidentes relacionados com a engenharia, né? Pavimentação. Aí a questão do revestimento. Uma definição de Santana, né, do Humberto Santana, de 1993, ele fala o seguinte: pavimento é uma estrutura construída sobre a superfície obtida pelo serviço de terraplanagem com a função principal de fornecer ao usuário segurança e conforto. O pavimento não é somente para receber carga, não, pessoal. Eu sei que todo mundo sabe isso. Mas não é assim que tem sido praticado. Na hora das pessoas dimensionarem o pavimento e executarem o pavimento lá, o revestimento liso. Todos os estados, o ensaio de mancha de areia, ou pêndulo britânico, né, acho que é isso. Esses ensaios são normalmente feitos em rodovias, porque não é só fazer na hora de entregar a obra, não. Você tem que fazer na hora que você recebe, que executa o revestimento, e depois da abertura do tráfego também, você tem que fazer esse ensaio de aderência. O pavimento, você tem que rodar no revestimento, né, no pavimento, com segurança, também com chuva. E o nosso CBUQ faixa seca não oferece isso. E o pessoal continua a projetar. Tá bom. Qual o contato do pneu com a água aí? Vai reduzido. Ah, mas, Jabor, isso é cascata sua, onda, porque, né, nós damos uma sobrelevação, uma inclinação de 2%, 3% que seja, mas o normal é 2%, para que a água escoe, para que ela tenha, né, esse escoamento e não fique na pista. Então, isso aqui não acontece. A foto é mentira, então, né? Então, tá. Como é que é o escoamento da água nessa pista? Coloca 4% de superelevação na pista lá e vê se ela vai escoar para o bordo, toda a água vai escoar para o bordo. Não vai, pô. A água vai precipitar nessa pista, vai escoar parte para o bordo, parte no transversal, parte na diagonal e grande parte no sentido longitudinal. E aí, se você tem uma mudança, né, aqui você já tem um volume da água no sentido longitudinal bem significativo. Se há uma mudança, né, para a curva, aí piora mais a condição. Projetar é bem diferente do que a maior parte das pessoas tem feito hoje em dia. Projetar, eu tenho que projetar, desenvolver o projeto, não é para o veículo faz parte, mas principalmente para o usuário, para a área ambiental. Então, essa superelevação de 2%, 3% que seja, resolve quando você está num grade aí com declividade longitudinal de 1%, 2%, tranquilo, funciona bem, você não vai ter em tangente, não. Na hora que você tiver a mudança de curva, né, a curva reversa principalmente também, você vai ter acúmulo de água naqueles pontos que vai causar aquaplanagem, vai ter aquaplanagem, vai ter acidente, vai ter vítima fatal. Alguém tem dúvida disso? Olha só essa curva, como faz nessa curva? A água precipita, escoa no sentido longitudinal, transversal, no sentido longitudinal, e na curva? Na curva você tem um resultante de volume d'água extremamente significativo. Colega, aciona aí, clica nessa bolinha amarela aí, por favor. Esse filme é ruinzinho, em preto e branco, mas dá para vocês perceberem. Essa é a rodovia MG10 nossa, né, que liga Belo Horizonte ao aeroporto de Confins. Olha lá, que beleza. Olha que beleza a van rodando. Não tem jeito. Você tem 12 metros de largura de plataforma, com rampa de 4, 5%. Como é que essa água vai escoar toda de forma transversal? Não existe isso, gente. Faz uma maquetezinha e experimenta para você ver. Não tem jeito. Então é o seguinte, né, o pessoal da pavimentação, o pavimento tem que oferecer conforto e segurança. O pavimento não é para matar o usuário, não, ou pelo menos não deveria ser. E aí a causa, né, nós temos quantos acidentes, quantas vítimas fatais nós temos no Brasil, dos 30 e tantos mil, relacionados com excesso de água na pista. É uma pena que a gente não tem esses BOs, né, bem, que a gente pudesse pegar isso aí e resolver.
identificar e já começa a procurar resolver, né, esses pontos. As pessoas estão morrendo por causa disso. A drenagem, nós que trabalhamos com drenagem, nós não conseguimos tirar esse volume d'água da pista, não. A drenagem só retira a água, só consegue drenar quando a água chega no bordo da pista. Até chegar lá, o usuário vai se danar. Bom, causa de acidente, nós mostrando sobre na engenharia, e agora nós vamos mostrar aqui em relação ao motorista. Colega, clica aqui no amarelinho primeiro, por favor. Como é que o senhor chama? Cristiano Arlindo de Almeida. Cristiano? Arlindo de Almeida. Eu sou Cristiano, o senhor aceita... Aceita o CQC. Tá. Esse é o motorista do caminhão, Caminha na minha direção aqui. que foi parado pela polícia. Segura. Segura, rapaz. Aí já não está relacionado com a engenharia. Vamos levantar aqui, hein? Nossa senhora. Aí se fica difícil o senhor dirigir, o senhor não acha, não? Se a polícia não para ele, o não. que ia acontecer? Meu Ele, chinelo só. Ah, tá, só seu chinelo. Calma, se ele se acidentasse e senão o senhor vai morresse cair, sozinho, o problema é Obrigado, dele. tá? Mas não é assim que acontece. Ele vai para outra pista e sai arrebentando, né, matando outras pessoas. Clica no branco, na bolinha branca, por favor. Essa é a maior desgraça que está tendo hoje no mundo, né? Isso é uma desgraça, isso não tem jeito. Porque as pessoas, principalmente os mais novos, vocês mais novos, a maior parte dos mais novos, não conseguem entender de que o celular a gente não tem que atender na hora que toca. As pessoas têm que atender, se tocou, tem que atender. Pelo menos olhar a tela. E aí, vocês estão vendo aí o que acontece em 1 segundo, 2 segundos. Olha lá. É o tempo só que você precisa para morrer. Ou para matar alguém. O uso do celular em veículo, né, dirigindo, isso é uma estupidez, é uma ignorância, que é uma irracionalidade, não tem... definir isso fica até difícil. É isso que acontece. Ok. A 2-second glance means you Desculpa o missed termo, one né? movie. Mas a merda está feita, e agora? Everything else can wait. Né? Então tem os acidentes fatais relacionados, né, também com o motorista, né? Mas em relação à engenharia, né? Em relação à engenharia, nós vamos admitir quantos acidentes com vítima fatal por ano aqui no Brasil em relação à engenharia? Bom, o tema é rodovia bem drenada, e essa rodovia está muito bem drenada. Eu estive avaliando essa foto, né, em termos de dimensão, né, está perfeito. Excelente. Eu só gostaria que o projetista que fez isso aí e o construtor que executou, que colocasse o carro dele dentro daquela canaleta lá. Que entrasse devagarzinho, não precisa ser, eu não quero que ele morra, se machuque, não. Entrar devagar na canaleta, a 40 km por hora. Eu gostaria que eles tivessem coragem para fazer isso. Porque nunca mais eles iam projetar e nem construir isso. Você colocar um canal a céu aberto no bordo, próximo ao bordo da rodovia, você está querendo o quê? Qual que é o objetivo? Não, aquilo ali é para captar, o dispositivo de drenagem é para captar e conduzir a água até o local adequado. Ok, resolveu o problema da rodovia, é o problema do usuário. Ah, mas o usuário, se ele cair ali, é azar dele. Só se for assim, né? O usuário tem que saber que ele não pode cair na canaleta. Não é isso? Isso é covardia com o usuário, gente. Opa, isso é uma covardia. Você tem que projetar, você precisa de um dispositivo com essa concepção, com essa dimensão, e ali ele precisava sim, não tem problema. Coloca a grelha. Qual o problema? Ah, fica mais cara a grelha. Não, não é mais caro, não. É o valor que tem que ser. Isso aqui não é porque ficou mais barato, não. Isso aqui está errado. O pessoal tem que ver, não, mas se fizer com grelha, vai ficar caro, a gente não consegue fazer a rodovia. Então não faz. Porque fazer para matar o usuário, perdeu o sentido em fazer alguma coisa. Bom, as rodovias bem drenadas, né, ela tem que garantir a integridade do corpo estradal,
Obviamente que é o caso daquela canaleta, está garantindo. Garantir a integridade do meio ambiente e, principalmente, a integridade do usuário. Quando nós estamos projetando um dispositivo de drenagem, nós temos que pensar nisso. Não só isso aí, né? A gente projeta sob esse aspecto de segurança e também o seguinte, olha, qual a alternativa que, atendendo tudo isso aí, eu tenho um melhor processo construtivo, um menor número de serviços de conservação e manutenção? Isso tudo tem que ser pensado quando você está projetando. Se você não está pensando nisso, é porque você não é projetista. Ou vocês acham que quem faz projeto é projetista? Não. Quem elabora projeto consciente, com capacidade, é projetista. Tem muita gente que acha que engenheiro é aquela pessoa que forma engenharia, tem um diploma de engenheiro, tem carteira do CREA. Não, não é, não. Não é isso que é engenheiro, não. E a gente se torna engenheiro ao longo do tempo, não é na hora que você sai da faculdade. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega, e falei, não, quando eu saí da faculdade eu não sabia nada. E eu também. Eu fui aprendendo ao longo do tempo. Quando você recebe seu diploma e tira a carteira do CREA, você está apto a se tornar engenheiro. Você não é engenheiro. Você vai se tornar. E nem todo mundo se torna engenheiro, né? Bom, nós estamos falando o tema, né? Rodovia bem drenada, tráfego seguro. Olha essa rodovia. Não tem uma sarjeta, não tem meio-fio, não tem nada. Olha que beleza. O ideal, no meu entendimento, é você ter a rodovia, quando é possível, claro, né? Dessa forma. Então, você está numa região mais plana, né? Trabalha com um grade elevado, lógico, e quanto menos dispositivo de drenagem for necessário, melhor. E o que eu tenho visto o pessoal fazer? Eu tenho uns artistas trabalhando na área de engenharia que está difícil. Os caras enterram o grade, né? Passam com o grade enterrado, aí não tem jeito. Aí é como é que joga para drenagem resolver. Essa é uma condição espetacular para todos os aspectos, né? Segurança, meio ambiente, tudo. Nem sempre é possível. Essa definição de drenagem, na essência, tem como objetivo, através de um sistema de drenagem eficaz, remover ou impedir tecnicamente o excesso das águas superficiais e profundas, a fim de proteger e melhorar tudo sobre o que possam elas influir. Ou seja, se você tem um sistema de drenagem bem projetado, bem concebido, bem construído, e tendo o serviço de conservação e manutenção, você não vai ter problema na rodovia. Mas é na rodovia e no meio ambiente. Mas e a segurança do usuário da via? Esse sistema de drenagem está adequado? Aí tem que ver. Não é só isso, né? Bom, o sistema de drenagem é o conjunto de dispositivos de drenagem que tem como objetivo garantir a integridade do corpo estradal e do seu entorno, meio ambiente, bem como a segurança dos usuários da via. É isso que o sistema de drenagem tem que garantir. Sarjeta, valeta, dreno, bueiro, ponte, é isso. Tem que garantir esses três. O sistema de drenagem é composto aí pela drenagem de grota, pontes e bueiros de grota, drenagem superficial, drenagem profunda e drenagem subsuperficial. Pessoal, chega o período de chuva e aí começa a acontecer os problemas. E o pessoal coloca a culpa na chuva. Não. Quando eu mostrei aquele primeiro slide lá do Chico Xavier falando sobre honestidade, está aí, né? Qual é o problema relacionado com isso aí? Ah, não, mas a rodovia, nós fizemos um bueiro, ela está bem drenada. Não é projetar o bueiro que está bem drenado, não. O bueiro está bem dimensionado? Ele foi dimensionado de forma adequada? Foi construído de forma adequada? Está tendo o serviço de conservação e manutenção de forma adequada? Porque se faltar um desses, não tem jeito. A drenagem, a rodovia não vai ficar bem drenada. Aqui pode ser um problema de insuficiência hidráulica, pode ser um problema da execução do corpo de aterro mal feita, né, fora das especificações técnicas, pode ser também falta de conservação e manutenção, e pode ser tudo isso. E aí, se for tudo isso, não tem jeito. Qual a consequência, né, desses problemas? É acidente, né? Se fosse só o prejuízo, não é que a gente pode tolerar, não, mas menos mal, né? O problema são acidentes. Nesse aí, não houve vítima fatal, mas teve acidente. 3 veículos sofreram acidente próximo ao local do rompimento. Claro,
Na hora que você olha, tem um buraco na sua frente, você freia e vem outro atrás, e quando você não cai lá dentro do buraco, né? E aí acaba morrendo. Como esse caso aí. 3 irmãos morrem após cair em cratera aberta pela chuva. A cratera não foi aberta pela chuva. Não. A cratera abriu durante a chuva. A causa da cratera não é a chuva. A causa da cratera é o mau dimensionamento associado à falta de conservação e manutenção. Tá? E aí morreram 3. Como é que faz agora? Vai lá para a mãe dele e tenta justificar. Vai lá. Como é que você vai justificar que morreu 3 filhos dela? Ah, foi um azar. Choveu muito. Bom, eu vou mostrar algumas coisas em termos de soluções simples, né? E que a gente pode melhorar, né, as coisas, né? Então, você tem por exemplo, uma rodovia duplicada, ou vai duplicar, onde está a seta branca lá, são caixas coletoras, você dimensiona, calcula a vazão, calcula o comprimento crítico, você tem que ter essas caixas. Tinha na rodovia antiga, vai duplicar, você vai prolongar o bueiro. Então, tinha o bueiro lá nesse local, vai duplicar ele. Vai prolongar o bueiro. Você verificou a questão da vazão e tal. Pessoal, o que a gente tem feito nessas situações? Todo prolongamento que for viável a execução de uma caixa coletora nesse prolongamento, não é uma caixa de ligação como essa aqui, não. Isso aí é uma caixa de ligação com tampa. Mas sendo possível, né, no caso, ou seja, não tendo um aterro excessivamente alto, às vezes você tem um aterro de 8 metros, não dá para fazer isso. Mas a recomendação é, nesses locais, você executar a caixa coletora. Para quê? Para drenar o canteiro central também. Não, mas eu não preciso. Eu olhei aqui o comprimento crítico dessa, né, dá para levar aí a 1,5 km por causa da contribuição e a declividade da rampa, né? Dá para levar 1 km. Se eu posso tirar essa água nas caixas coletoras a cada 200, 300 metros, ok, vamos fazer isso, porque não acumula, né? Se eu fizer tudo como caixa de ligação e deixar só pegar no 1,5 km de comprimento, né, no caso, pode acontecer de ter algum problema e ter os acidentes. Uma coisa simples, né? Mas, né? Sarjetas nossas. Nós temos o caderno de projeto tipo, né, dos DRs, alguns DRs, o DAIR tem, o DR de Minas, o DENIT. E o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que sentar e rediscutir esse caderno, né, os dispositivos. Sarjetas com declividade maior do que 25%, você tem que tirar do caderno, não pode ser. A função da sarjeta é coletar água, só. Eu não tenho sarjeta para coletar veículo, para coletar animal, né? Não é isso, né? Então, a sarjeta ela tem que ter uma declividade suave, caso o motorista ele perca o controle do veículo, não importa o motivo, não importa qual motivo, ele tem condições de controlar o veículo. Não quer dizer que ele vai controlar, não. Ele tem condições de controlar. Tá? Mas já está uma situação bem melhor, né, do que uma situação dessa. Se você perder o controle do veículo e entrar em uma canaletazinha dessa aí, triangular, você está morto. Você só não vai morrer se não for seu dia de subir ou descer. Tá? E aí, né, o canal, né, você precisa de um canal, esse local aí tem que ser um canal, porque pega um corte de rocha muito alto, e não tem como interceptar essa água no corte, tem que ser um corte de rocha, mas não colocaram a grelha. E aí, esse canal que era para coletar só água, está coletando veículo, vai coletar animal de 4 patas, animal de 2 patas, aí, né, não é a função, não deveria ser. Pessoal, a restauração tem que ser, ou reabilitação, tem que ser da rodovia, não é do pavimento. Eu sei que isso já mudou e o pessoal já tem pensado assim, ok. Porque muitos projetos que eu já vi, né, anteriormente,
era a restauração ou reabilitação do pavimento. E aí você cresce o revestimento, vai crescendo ele e forma um degrau. E aí acabou. Uma rodovia duplicada, que aqui nenhum de vocês anda menos do que 100 km por hora, numa pista duplicada, não anda porque se andar a carreta passa por cima. Se você tiver 100 km por hora e por um motivo qualquer, perder o controle do veículo e entrar naquela sarjeta ali, com aquele degrau, você vai se arrebentar. É PT no carro. E você só não morre se não for seu dia. São coisas simples, né? Coisas simples da gente aí procurar, que a gente tem que procurar discutir, resolver. O posicionamento de sarjeta. Aqui era um corte que não estava previsto no projeto, foi feito um alargamento, né, foi feito um empréstimo, né, ficou esse alargamento. A sarjeta não pode ser colocada lá no bordo da pista. Se você colocar a sarjeta no bordo da pista, você está criando uma situação de insegurança para o usuário. Se o caminhão quebrar, o veículo quebrar, ele não tem espaço, vai ficar na pista. Agora eu tenho esse espaço. Então, o posicionamento correto se houver necessidade da sarjeta ainda, é no pé do corte, e não dessa forma aí. Gente, a pessoa que projetou isso e quem construiu isso não pode continuar trabalhando na área de infraestrutura. Mas não pode mesmo, é sério. O cara, imagina bem, eu tinha uma área aqui, uma área de fuga, e não tem mais. Poderia ter, né? Poderia ter, não tem mais. Olha essa aqui. Tem toda essa largura aqui, né? Que foi feito o empréstimo, e a sarjeta executada no bordo da pista. Não dá. Mas o projeto não indicou o local correto, e aí nós posicionamos no bordo. Bom, é como se as pessoas que estão na obra não tivessem cérebro, né? Ele não pode pensar. Ele não pode ligar para o projetista e falar, ó, nós fizemos um empréstimo aqui, nós estamos querendo posicionar a sarjeta no pé do corte, para aproveitar essa área aí como área de fuga. Acho que não tem dificuldade nenhuma para fazer isso. A maior parte dos problemas que nós temos hoje no país, em termos de passivo, não passivo ambiental nosso, está relacionado com o encaminhamento da água que não vai até o local adequado. Mas o que isso tem a ver com tráfego, né, com rodovias bem drenadas, né, tráfego seguro? Tem tudo a ver. Porque se você não leva, né, primeiro o seguinte, e aí fica uma recomendação para vocês, não utilizem em rodovias a EDA 01 e a EDA 02 do DENIT. Não utilizem. Tá? Porque vocês poderão acertar e poderão errar. Ela tem certas condições, ou tem certos volumes da água e da oposição, que ela não capta a água pula por cima e você vai ter um processo erosivo. Então, quando estiver projetando, utiliza a 0304. Essa é a 03, tipo a 03, a 04 é no ponto baixo, ok? E a EDA 01 e a EDA 02 do DENIT. Para a água entrar aqui, você tem que colocar uma sinalização, né, para a água. 100 metros, entrada, saída da água, e por aí vai. Não tem... Olha, eu já tive em vários locais onde a erosão que ocorreu, o processo erosivo, foi devido ao dispositivo. Não são todos os locais, porque depende do volume da água. Esse aí é um grande problema, que na BR-262, entre Belo Horizonte e indo para o Espírito Santo, para Vitória. Essa brincadeira aí tem 3 metros de largura por 30 de profundidade, e para arrumar isso é um volume de recurso imenso por causa de um dispositivo. Tá, mas o que isso tem a ver com a segurança? Tudo. Tudo. Se você colocou um dispositivo com uma concepção errada, inadequada, o que vai acontecer? Vai ter o processo erosivo, você vai ter redução de faixa, e isso traz insegurança para nós, usuários. Aliás, isso é uma outra coisa que eu sempre, que eu tenho oportunidade, procuro falar o seguinte: quando vocês pensarem no usuário, não fala o usuário,
É nós, usuários. Nós somos usuários. Que aí pode mudar, né? Um pouco aí a responsabilidade. A saída d'água, ela tem que ir até o local adequado. Ali é uma entrada d'água, né, inadequada. As saídas d'água, o DENIT não tem esse dispositivo. Ele recomenda que você vá com a sarjeta, que dê a inclinação com a sarjeta, e é isso. Esse aí é um dispositivo do DR de Minas, né, que é um dispositivo, a saída d'água de corte. Tá? Então, esse dispositivo, ele tem que, óbvio, olha só que coisa óbvia, tem que ir até o local adequado. Qual que é o local adequado? Você vai definir no campo. Gente, não define essas situações em função da velocidade de erosão do solo, não, tá? Porque se vocês forem fazer isso, vocês vão errar feio. Aí está uma saída d'água, já um processo erosivo bem avançado, que vocês vão ver. Olha lá. Olha só, o tamanho da brincadeira. Isso já está chegando na pista. E aí, chegando na pista, insegurança para o usuário. A rodovia, ela bem drenada, não é só a rodovia bem drenada. Ela tem que ser para ficar bem drenada, ela tem que ser bem projetada, bem construída e tem que ter o serviço de conservação e manutenção. Se não for completo, não tem jeito. Valeta de proteção de corte. Aí nós estamos citando aí alguns dispositivos. A valeta de proteção de corte, está vendo? Ela seria posicionada ali, né? Então, precipita água nessa encosta, a água escoa, vai escoar para a pista, ok. Tem que ter a valeta de proteção de corte, revestido de concreto ou não, mas tem que ter. Porque se você não posicionar a valeta de proteção lá, aí tem um problema. A sarjeta de corte, ela é projetada, calculada para receber água do talude de corte da pista. Ela não é dimensionada para receber o volume d'água da encosta. Se não tem a valeta, ou se você depois implanta a valeta e nunca mais faz serviço de conservação, de limpeza, então a água dessa encosta vai chegar na sarjeta. Chegando na sarjeta, a sarjeta não vai comportar, vou ter excesso de água na pista. Excesso de água na pista, acidente, vítima fatal. Cortes em rocha. Como é que eu vou colocar uma valeta de proteção no corte em rocha? Não vou dar fogo para fazer uma valeta. O DR de Minas tem um meio-fio, mas mesmo assim esse meio-fio às vezes não é viável, tem uma dificuldade construtiva imensa. Então, se você não tiver condição de interceptar a água no corte, você vai ter que colocar aqui um canal com grelha. Essa sarjetinha que tem aqui, ó, essa sarjeta ela não é um dispositivo de drenagem, aquilo é uma brincadeira. As pessoas brincaram ali com a drenagem. Vamos colocar uma sarjeta ali. Aí, nesse caso, né, desse corte em rocha, tem o canal. Esse canal tem mais ou menos 2 metros de largura por 1 de altura. É um senhor canal. Tem que ser nessa dimensão, mas tem que ter grelha. Tem que ter grelha, senão não tem jeito. Bom, aí a falta da valeta de proteção, né, trouxe aí bastante material para a pista, né, carregou bastante material para a pista, está tendo que patrolar para tirar a lama, e aí tem acidentes. Elaborar um projeto de drenagem para que a rodovia fique, né, dentro do conceito bem drenado, não tem dificuldade. Mas, para isso, o projetista tem que usar o que tem dentro da cabeça. Esse é o problema. O projetista faz a mesma coisa. Projetista não. Quem está tentando fazer o projeto, que não é projetista, né, ele faz a mesma coisa sem pensar. Aqui vamos botar a valeta, ali botar a sarjeta, calcula o comprimento crítico. O projeto não é só isso. Se fosse para fazer projeto desse jeito, não perca tempo de ficar 5 anos na faculdade, não. Para quê? Esses 5 anos na faculdade, e que eu vi, né, percebi, pelo menos a minha, né, eles me ensinaram muito que eu devia pensar, raciocinar, buscar soluções, né, e isso é que eu aprendi nos 5 anos de faculdade, e muito. Bom,
Nós estamos falando aqui em relação a cada dispositivo. Dreno profundo longitudinal. O dreno tem 1,5 metro de profundidade, posicionado debaixo da sarjeta. Esse aí é o dreno. Aí, no minicurso, o colega me perguntou, eu fiz uma pergunta lá a respeito dos controles tecnológicos hoje em relação a antigamente. Pessoal, na década de 70, eu garanto para vocês, se eu mostrasse uma foto da execução de um dreno profundo longitudinal, vocês não iam ver essa porcaria toda que está aqui dessa execução. Porque tinha controle, tinha fiscalização. Como é que você libera a execução como é que você libera a execução do dreno com esse material todo aqui do escavado junto à vala? Não pode, né? Não pode. Isso é... E aí tem manta, né, geotexto não tecida contaminada, a brita está contaminada, tudo uma bagunça, né? Um troço, uma bagunça. Bom, qual o problema disso? Nenhum, né? Nada, problema nenhum. O dreno não vai funcionar em alguns pontos do dreno, né? Ele vai comatar, não vai funcionar. Com isso, nós vamos ter a saturação do pavimento, o pavimento vai durar menos, nós vamos ter buraco, acidente, vítima fatal. Vocês acham que não acontece isso? Ah, mas demora. Tá, não vai acontecer no primeiro ano de vida útil da rodovia, mas que vai acontecer, vai. Aí, no caso, isso aqui é, praticamente, a gente pode falar que é a falta do dreno profundo, não tem o dreno, aí tem aquela buraqueira toda lá, né, os remendos todos, o tapa-buraco, que nem é remendo, né? Remendo, o conceito é outro. Aquela porcaria daquele jeito lá, e imagina bem, você está dirigindo, à noite, você enxerga aquilo daquele jeito, você vai tirar daqueles buracos. Você não passa ali. E aí você pode correr o risco de bater de frente com outro veículo, ou de dia ou de noite. Aí o colchão drenante. Colchão drenante bem executado, tal corte em rocha e beleza, pavimento excelente. E aí? Tem gente que fala, não, bobagem construir colchão drenante, não precisa construir, não. Isso já fiz. Normalmente a gente escuta assim, já fiz um trecho lá, não fizemos colchão drenante no corte em rocha e não deu problema nenhum. Claro que não dá problema, o sujeito nunca mais voltou lá. Lógico, mas não dá problema mesmo. Gente, se vocês executar o trecho e for embora, vocês podem afirmar na vida inteira que nunca teve problema. Claro. Para acontecer algum problema de imediato, aí você tem que construir muito mal. Além da falta dos dispositivos, você tem que executar muito mal executado. Bom, eu já comentei, né, já comentei a respeito da drenagem em locais de barreira de concreto. Então, aí, a barreira, onde tem a barreira de concreto, em pontos de curva, você tem que colocar um dispositivo de drenagem. Se é para uma rodovia estadual ou rodovia federal não concessionada, não projete com tampa de concreto, porque eles vão roubar. Mas a solução é o canal com grelha, ou de ferro, ou de concreto, ou monobloco. Né? Se tiver conservação e manutenção, beleza, mas se não tiver, a solução para mim, eu não tenho uma foto com barreira, mas a solução é o monobloco, é esse canal aí de concreto polímero. Esses não roubam, não. Não rouba mesmo. É uma solução, quem tiver curiosidade de conhecer, tem o stand da Aqua aí, o pessoal está aí, vocês vão ver, é bastante interessante essa solução. Aí está ele tem um design, ele é autolimpante. Ah, mas autolimpante eu não tenho que limpar? Tem. Mas reduz significativamente a quantidade de serviços, né, de limpeza. E que isso é muito importante. Por exemplo, o anel rodoviário de Belo Horizonte, o que existe hoje lá, ele tem, nós contamos o tráfego em 2015, eram 166 mil veículos dia. Vai lá fazer a limpeza lá no canal que tem lá. Vai lá para vocês verem o risco que é. Uma coisa absurda. Esse tipo de solução é muito comum da gente ver nas nossas rodovias e rodovias duplicadas. Uma sarjeta junto à barreira. O projetista e o construtor,
né? Gente, projetista, sempre que eu falar projetista mostrando uma coisa dela, não é projetista. O engenheiro, ou a pessoa que fez isso, ele não tem o menor conhecimento em nada, absolutamente nada. Isso é uma estupidez, uma ignorância, uma aberração em termos técnicos. Você colocar um buraco junto à barreira no gesso. E ainda tem a tampa. Se você sair ali a 100 km por hora batendo naquela tampa, você vai passar lá para outra pista, lá voando, batendo de frente dos veículos que vêm no sentido contrário. Tem os artistas, né, que fazem aquilo ali também. Abre uma janela para você transferir a água de um lado para outro. Olha que solução inteligente. Não, desse lado aqui não pode acumular água, não. Mas a gente joga do lado de lá. Né? Não dá, né? Não dá. Olha, coisas simples, né? Nós temos uma quantidade de porcaria nos nossos cadernos de drenagem que mata o usuário e que a gente não parou ainda para passar, não paramos ainda para conversar e falar, gente, vamos mudar essas coisas, vamos melhorar isso. Eu, às vezes, eu fico com uma dúvida danada se eu estou no ano de 2022. Quando eu começo a ver essas fotos que eu mostrei para vocês aqui, eu tenho quase certeza absoluta que nós estamos no ano lá de 1820, alguma coisa assim, não 2022. Não tem lógica. Com toda a facilidade que você tem de informação, de software, com tudo. E aí vocês continuamos a implantar essa porcaria essa transposição de sarjeta. Sai a 80 km por hora e bate ali para você ver. Mas o usuário não é para sair da pista, mas ele sai. Não, ele sai. E quando acontecer isso, né, eu não posso matar o usuário, não, gente. Porque o usuário errou, eu não vou matar ele, não. Pelo menos eu não deveria, né? Tem um colega lá de Minas, desenvolveu lá a foto não é sensacional, não, mas a ideia é, e o dispositivo é. Ele desenvolveu um projeto tipo isso está no caderno do DR de Minas, a gente chama de transposição de sarjeta, mas é acesso, né, no caso. A transposição é passar por cima, no caso, né? Não é bem. Mas esse dispositivo, né, ele tem uma largura maior para espraiar um bocado dessa água, o carro poder passar. Nesse segmento que a gente chamando de transposição de sarjeta, ele tem uma espessura de concreto diferente, uma resistência diferente, porque é para suportar carga. Então, se por algum motivo você sair da pista e entrar ali, você tem chance de não se acidentar. Não quer dizer que você não vá se acidentar, não. É possível você controlar o veículo e não se acidentar. Isso está quem tiver curiosidade, lá no caderno de projeto tipo de drenagem do DR de Minas. E quem não conhece o caderno do DR de Minas e trabalha com drenagem, eu recomendo que vejam, porque ele é bastante interessante. Por que ele é interessante? Porque nós copiamos a ideia do caderno da SUDECAP, que é o órgão da prefeitura lá de infraestrutura de Belo Horizonte. O caderno da SUDECAP era assim, nós fizemos igual, né, em termos de concepção. No caderno, o que eu tenho que ter no caderno? O objetivo do dispositivo, o dispositivo, desenho, dimensões, quantidades, mas o objetivo do dispositivo, o controle tecnológico que eu tenho que fazer. Ou seja, eu não tenho que andar lá na obra, para fiscalizar a obra, eu não tenho que andar com o caderno de desenho, né, do dispositivo e mais a especificação. Então, a gente procurou fazer isso em um caderno só. E ficou, vamos falar assim, ficou razoavelmente bom. Precisa de melhorar alguma coisa? Claro que precisa. Bom, nós temos aí, então, a sarjeta de banqueta. Olha só, essa sarjeta triangular é muito utilizada em banqueta. O projetista vê a contribuição do talude, do platô aqui, né, do talude, e a declividade, calcula o comprimento crítico, e aí a sarjeta triangular passa. Ok. Em termos de cálculo hidráulico, está perfeito, não tem problema nenhum. Só que, né, mas o talude aqui vai ser revestido, ok. Só que até esse material está estabilizado sem nenhum problema de erosão,
Qual que é o tempo que falta? É 10 minutos? Tá. Então, a sarjeta triangular, ela tem uma capacidade, sim, mas desde que não tenha solo nela. E até estabilizar, mesmo com o plantio, né, da proteção vegetal, vai demorar, vai cair material ali e ela vai perder capacidade. Então, nós não recomendamos mais a utilização de sarjeta triangular, mesmo que o comprimento permita. Nós não conseguimos, mesmo em rodovias concessionadas, também não são todas que fazem o serviço de conservação bem feito, mas que fazem o serviço de conservação bem feito, você não faz a limpeza em tempo real, ou seja, desceu o material, você vai lá e limpa. Não tem jeito, você faz de acordo com a programação. Então, você tem que ter uma dimensão, nesses casos, né, capaz de suportar aí um determinado problema. Então, nós trabalhamos com essa sarjeta de banqueta, né, com dimensão nela, tipo da valeta de proteção de corte, né, a forma dela trapezoidal. Olha só, olha o material que desceu lá, está em... pessoal, até essa vegetação pegar, né, e não ter mais nenhum processo erosivo, isso leva um tempinho. Quando você tem um material ruim desse jeito aqui, não é tão simples. E aí a quantidade de material que nós temos na pista lá. Drenagem de canteiro central. O canteiro central, quando o solo é um solo coesivo, e com grama, solo coesivo. Onde que está a sarjeta de canteiro central? É o próprio canteiro central. Se ele tem uma certa declividade, na hora que você calcula o comprimento crítico, você anda 2 km de distância com isso, sem necessidade de fazer nada. Tá? O ideal é não termos o dispositivo de drenagem no canteiro central. Se precisar ter, ok, projete. O que eu tenho visto nas rodovias concessionadas? Uma festa. Uma festa. Parece até que, com a implantação da sarjeta de canteiro central, a concessionária vai mudar a tarifa dela, vai aumentar a tarifa, porque não tem explicação. Duplicou sarjeta de canteiro central de concreto. Não é assim. Qual o problema? Aquela sarjeta naquele local, ela é necessária? Professor, eu gostaria de avisar que o senhor tem mais 2 minutos. 2? Ok. Muito obrigada. Obrigado. Aquele local é necessário? É isso que o projetista tem que avaliar. É necessário? Coloca. Não é? Ok, não vai colocar. Caixa coletora. O local, o posicionamento correto é essa. Se ficar na sarjeta, tem que ter grelha. Não pode ficar céu aberto de jeito nenhum. Isso aqui é uma estupidez que aconteceu na MG10, nossa, que liga ao aeroporto. Eles erraram a implantação da caixa e colocaram essa tampa aqui. Olha que beleza. Ninguém cai nela, mas você vai se arrebentar nela. Mas cair não cai. Aí tem essa idiotice também, né? Isso aqui não é tijolo não, tá? Isso é concreto armado. Porque não pode quebrar, né? E esse é o pior deles, para a gente encerrar. Nós vamos terminar aqui agora. Isso é na Fernão Dias, BR-381, na parte de Minas Gerais. Foi feita essa caixa coletora. Esse colega é o engenheiro da parte de segurança, de engenharia de segurança. Eu não me lembro por que ele tirou essa foto, não. Eu não me lembro, né? Claro que estava inspecionando. Mas alguns dias depois que ele tirou a foto, aconteceu isso. Um Uno bateu ali naquela caixa coletora e tivemos 2 vítimas fatais por causa da caixa coletora. Eu já escutei de colegas o seguinte: não, mas a caixa coletora tem que ter um pescoço para a gente poder enxergar e para fazer a manutenção. Não, se for para enxergar, para retirar os corpos, tudo bem. É de uma estupidez incrível, mas tudo bem. E aí nós encerramos a palestra, agradecendo aí vocês. Obrigado aí a BDR, doutor Elmar, muito obrigado pelo convite. Tá? Obrigado a BPV por essa oportunidade. Muito obrigada, professor. É uma pena que o nosso tempo tenha se esgotado. Muito obrigada. Nós temos perguntas e vamos endereçar ao e-mail do senhor.
Muito obrigada. Obrigado a todos.